Meu nome é Clara, e se você perguntar para os habitantes da nossa pequena cidade do interior, a imagem que eles têm de mim é provavelmente a de uma jovem com um sorriso cativante e uma loja de flores sempre perfumada, mas que raramente vê a luz do dia. A verdade é que, por trás desse exterior de flores e sorrisos, existe uma jovem de 20 anos lutando contra a correnteza da vida, tentando construir algo mais do que o que as circunstâncias permitiriam. A cidade é pequena, um daqueles lugares onde todos conhecem todos, e onde os segredos mais bem guardados acabam virando o principal tópico de conversa. Minha loja é um refúgio de cores e aromas em meio ao cinza das ruas de paralelepípedos e das casas envelhecidas pelo tempo. Todos os dias, abro a loja cedo, e por lá fico, entre arranjos de girassóis e lírios, tentando vender um pouco de beleza e esperança. Se há algo que aprendi ao longo dos anos é que o humor é um dos meus maiores aliados. Lidar com a vida aqui, onde os desafios parecem se multiplicar a cada esquina, exige um sorriso constante e uma risada leve. Se eu não tivesse encontrado um motivo para rir, talvez tivesse desistido faz tempo. Meu pai, seu Antônio, é um homem simples e trabalhador, que sempre fez o possível para garantir que eu tivesse algo mais do que o básico. A vida não é fácil, mas eu me esforço para enfrentar os desafios com uma atitude positiva. Foi numa manhã de terça-feira, o tipo de manhã que deveria ser comum e desinteressante, que Ricardo entrou pela primeira vez na loja. O céu estava cinza e uma fina garoa caía, mas eu estava concentrada no meu trabalho quando o som da campainha da porta me tirou do transe floral. Quando olhei para cima, vi um homem que parecia ter saído diretamente de uma revista de moda. Ele era alto, com um terno bem cortado e uma aura de sucesso que quase ofuscava a luz da manhã. O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi o seu sorriso, um sorriso que parecia saber algo que eu não sabia. Bom dia, disse ele, e a forma como sua voz soou parecia ter um tom de promessas secretas. Estou procurando algo especial para uma ocasião especial. Você pode me ajudar? O charme dele era tão irresistível quanto desconcertante. Eu me esforçava para manter a compostura enquanto tentava ajudar, e a cada palavra trocada, meu coração começava a bater mais rápido. Era como se ele fosse uma tempestade que estava prestes a transformar minha vida em algo inesperado e emocionante. Claro, respondi, tentando disfarçar o nervosismo. O que você tem em mente? Ricardo explicou que queria algo que simbolizasse um novo começo. A maneira como ele falava sobre renovação e esperança me deixou intrigada e, ao mesmo tempo, um pouco envergonhada. A cada visita, ele parecia se interessar não só pelas flores, mas também pelas minhas histórias e opiniões. O tempo passava voando quando ele estava por perto, e eu comecei a esperar ansiosamente pelas suas visitas. Ricardo tornou-se um visitante regular da loja. A cada vez que entrava, trazia consigo um novo sorriso e um novo assunto para conversarmos. Nossas conversas eram um misto de risos e reflexões profundas, e eu comecei a ver nele algo que não estava ali apenas para comprar flores, ele parecia realmente interessado em mim. Nossos encontros passaram a ser mais do que meras compras. Ele me contava sobre sua vida, suas viagens e suas aventuras. Eu, por minha vez, compartilhava histórias sobre a cidade, o meu trabalho e até mesmo minhas frustrações com a vida. A forma como ele me ouvia e parecia realmente interessado era algo que eu não estava acostumada a receber. Começamos a sair juntos fora da loja. Primeiro foi um café, depois um jantar. A cada encontro, eu me sentia mais envolvida e mais esperançosa. Ricardo falava sobre um futuro brilhante, sobre a possibilidade de uma vida melhor, e eu me peguei acreditando que ele era a chave para um mundo diferente. Havia uma leveza em nosso relacionamento que parecia quase mágica. Ele fazia piadas, e eu ria de forma despreocupada, esquecendo temporariamente das preocupações do dia a dia. Ele me fazia sentir que eu era especial, e isso era algo que eu não experimentava com frequência. Com o tempo, pequenas inconsistências começaram a aparecer. Ele mencionava amigos e familiares que nunca conheci, e suas histórias não se encaixavam bem. Havia também os momentos em que ele estava inexplicavelmente ausente, mas quando voltava, tudo parecia como antes. Eu tentava ignorar esses sinais. O charme de Ricardo e suas promessas de um futuro juntos eram tão sedutores que eu preferia acreditar que tudo estava perfeito.
minha mente tentava encontrar explicações racionais para as pequenas dúvidas que surgiam, e, honestamente, não estava pronta para enfrentar a possibilidade de que ele pudesse estar me enganando. Eu estava em um estado constante de negação, agarrada à ideia de que Ricardo era a resposta para todos os meus sonhos. Meu coração dizia uma coisa, e minha mente, embora ciente das inconsistências, lutava para acreditar que o que eu tinha era real. O momento em que a verdade veio à tona foi uma daquelas tempestades que se forma de repente, sem aviso. Eu estava na loja, organizando as flores, quando a porta se abriu com uma força inesperada. Era Helena, a esposa de Ricardo. Ela entrou com uma autoridade que não deixava dúvidas sobre quem estava no controle da situação. Seus olhos eram frios e calculistas, e seu olhar parecia perfurar qualquer tentativa de disfarçar o desconforto que eu sentia. Você deve ser Clara, disse ela, sua voz cortante. Sou Helena, esposa de Ricardo. Precisamos conversar. O choque foi tão grande que quase deixei cair um vaso. Eu estava paralisada, sem saber o que fazer. Helena me contou sobre o casamento de Ricardo e as mentiras que ele tinha me contado. A revelação foi como uma lâmina afiada cortando o tecido da minha realidade, e eu senti uma onda de desilusão e raiva. A descoberta do engano me deixou em um turbilhão emocional. A confiança que eu tinha em Ricardo desmoronou, e a dor que senti foi exacerbada pelo medo de que a situação pudesse afetar negativamente a vida do meu pai. Meu coração estava em pedaços, e a sensação de traição era esmagadora. Eu tentava processar a realidade enquanto tentava manter a fachada. Meu pai, seu Antônio, era um homem de dignidade e trabalho duro, e eu não queria que ele visse a sua filha destruída por um homem que nunca mereceu a confiança que lhe dei. O medo do impacto que isso poderia ter sobre ele era quase tão doloroso quanto a traição em si. Eu me sentia perdida e desorientada, tentando encontrar um caminho para lidar com a situação e proteger aqueles que amo. O mundo que eu tinha construído com Ricardo parecia uma ilusão, e eu estava desesperada para encontrar um caminho para a verdade e a justiça. A decisão de me afastar de Ricardo foi dolorosa e difícil. Eu o confrontei em uma das nossas reuniões habituais, tentando manter a calma apesar da tempestade interna que estava enfrentando. Ele parecia confuso e arrependido, mas eu não estava disposta a ouvir mais desculpas. Ricardo, disse eu, minha voz tremendo. Eu descobri a verdade sobre você e Helena. Não posso continuar com isso. Preciso me afastar. Ele tentou me convencer a dar uma segunda chance, mas eu não estava disposta a correr o risco. A possibilidade de que ele pudesse ter mentido sobre outras partes de sua vida me fazia sentir insegura. Além disso, a segurança e o bem-estar do meu pai eram prioridade para mim. A reação de seu Antônio foi uma mistura de preocupação e tristeza. Ele era um homem que valorizava a honestidade e a integridade, e ver sua filha passando por tal decepção o deixou devastado. Eu tentei ser forte para ele, mas a dor e a frustração eram palpáveis. Pai, eu só queria algo mais para nós, disse eu a ele, em lágrimas. Mas eu nunca quis que isso afetasse você. Ele me abraçou, com um olhar triste, mas também com uma força silenciosa. Clara, minha filha, o que importa é que estamos juntos. Vamos superar isso. Foi uma confirmação dolorosa, mas necessária, de que o que eu havia idealizado com Ricardo não valia o sofrimento que causou. Seu Antônio me deu a força que eu precisava para enfrentar a realidade e começar a reconstruir minha vida. O confronto com Helena foi um momento de tensão e revelações. Ela me procurou novamente, e nossa conversa foi um campo de batalha de palavras. Eu tentei manter minha dignidade, mas a verdade era que eu estava lutando para encontrar um equilíbrio entre a defesa da minha própria integridade e a necessidade de proteger o meu pai. Eu não sou a única responsável por essa situação, disse Helena, com uma frieza calculista. Mas você tem que entender que Ricardo e eu temos uma história muito mais complicada do que você imagina. Eu tentei não me deixar abater pelas palavras dela, mas a interação foi emocionalmente exaustiva. Helena parecia querer justificar suas próprias ações, mas eu estava mais preocupada em defender a mim mesma e proteger o que ainda restava da minha vida. Com o tempo, comecei a refletir sobre o que havia aprendido com toda a experiência. O humor, como sempre,
foi meu alicerce. Eu ria das ironias da vida e das absurdidades que haviam acontecido. Isso me ajudava a lidar com a dor e a frustração. Eu percebi que, apesar das traições e das mentiras, eu havia descoberto uma força interna que não sabia que tinha. A experiência me ensinou a valorizar a verdade e a importância de não se deixar levar por ilusões. Minha vida começou a se reconstruir lentamente. A loja de flores se tornou um símbolo de renascimento, um lembrete de que a beleza pode florescer mesmo depois das tempestades. Meu relacionamento com meu pai se fortaleceu ainda mais, e nós dois trabalhamos para superar as feridas deixadas pelo engano de Ricardo. Eu me concentrei em reconstruir meus sonhos e em criar novas oportunidades. Embora o passado fosse doloroso, eu estava determinada a seguir em frente e encontrar um novo caminho. O futuro era incerto, mas eu estava pronta para enfrentá-lo com uma nova perspectiva e resiliência. Olhando para o futuro, sinto uma mistura de esperança e determinação. As lições que aprendi foram duras, mas essenciais. Aprendi que mesmo quando tudo parece desmoronar, há sempre uma maneira de reconstruir e encontrar novas possibilidades. Enquanto arrumo as flores e preparo os arranjos, penso nas oportunidades que estão por vir. A vida é cheia de surpresas, e eu estou pronta para abraçar o que vier, com a certeza de que, apesar das adversidades, a beleza e a esperança sempre encontrarão um caminho para florescer. E assim, com um sorriso e uma nova determinação, sigo em frente, pronta para o que o futuro me reserva.